Hello, second grade. Let's start our class. Page 13, exercise number 3. Fill in the following table with the activities you did yesterday. If you cannot remember everything, make something up. Then write 5 sentences about your activities using the past perfect. Tá, então vamos lá. Às 8 horas da manhã, às 9, às 11. E aí, quem fez as frases no Simple Past? Primeiro, quem é que pode ler a sua rotina que fez ontem? A Rafa não tinha entendido. Então, Rafa, assim, ó, você teria que fazer uma frase. O que você fez ontem? Pensar no que você fez ontem, certo? Nos horários ali que você está pedindo. Ó, por exemplo, ontem às 8 horas da manhã, o que é que você fez? Eu fui ao médico. Então, I went to the doctor. Entendi. I went to the doctor. Só que aqui a frase é no simple past, certo? 9 a.m. O que é que você fez às 9 a.m., desculpa. O que é que você fez às 9 em ponto? Ainda estava no médico. Uhum. Mas aí você vai inventando assim algumas coisas, entendeu? Tá, Às 11. O que é que você fez às 11 horas? Então a ideia é você ter isso. I studied for the English test, I studied for the math test. Então você vai, né, sempre colocando ali uma frase que você fez. E aí depois, no caderno, seria assim, antes das 8, o que é que você tinha feito? Eu Por estava exemplo, tomando antes de ir café ao da médico. manhã. Isso. I had breakfast. Entendeu? I had breakfast. Porque a palavra, quando você fala tomar café, a gente usa o termo have breakfast. Certo? Aí, como está no passado perfeito, aí o have vai para o particípio, ele fica had, e antes do verbo no particípio vai o auxiliar had, que a gente está usando o past perfect. Aí ficaria I had breakfast. Certo? Aí a ideia seria essa, de você colocaria before I went to the doctor, I had breakfast, I had woken up, eu tinha acordado, ou seja, I have stood up, eu tinha levantado da cama, ou seja, você sempre coloca uma ação anterior à outra, certo? Essa seria a ideia. Aí eu queria ver quem fez, né? Poderia colocar ali no chat. Vou deixar a pergunta aí no ar, tá? Vamos ver quem é que se manifesta para responder. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Só a Rafa colocou, mas acredito que ela esteja fazendo agora, né? Já que ela não tinha entendido. Vou dar um tempinho e vou voltar lá no exercício. Ó, esses são os horários. A gente está no exercício 3, tá? Quem tá sem a apostila, se quiser fazer um shot screen, né, que a gente chama aqui, que é tirar uma foto do exercício, ó, exercício 3, complete os espaços com o que você tinha feito ontem nos horários aqui. Pode inventar também, não tem problema, certo? E aí depois, uma outra, provavelmente no caderno, vocês tinham que colocar frases do que vocês tinham feito antes desse horário aqui, cada horário, entendeu? Pode colocar, por exemplo, né, alguma ação anterior a que você fez de cada horário aqui. Essa seria a ideia. Deixa eu ver. E como são frases pessoais, não tem como eu ler, né? Eu poderia fazer ali ou um parágrafo, né, do que fez usando o past perfect. Alguém pode escrever ali no chat? Eu poderia fazer Lucas Neto, Pietro, Marcos. Eu poderia colocar o Ian. Temos os dois exemplos. Alane. Oh, Lani, please, can you write for us?
You can use your microphone or you can use the chat. You choose. Whatever you decide, for me, it's okay. Let's see. É que não deu tempo da gente conferir semana passada, né? Aí eu coloquei aqui, ó, corrigir dia 10. Às 8 da manhã eu tava dormindo. Seria sleepy, certo? Uhum. 9 a.m. I stay sleeping. 11 a.m. I had my breakfast. Uhum. 12 p.m. I had lunch. 1 a.m. I played video games. 3 p.m. I played with my dogs. 5 p.m. I had my... eu comi na hora da tarde. Eu esqueci como é que se fala. You had your snack? Yeah, I had my snack. E às 7 da noite, 7 p.m., I played video game again. Uhum. Ok. Tá, às 8, o que é que tu colocou? Desculpa, só para às 8 em ponto da manhã. Sleeping. Ah, you slept, ok. All right. E que horas você tinha ido para a cama nesse dia? Tu lembra, mais ou menos? Não. É que eu acho que segunda foi feriado. Uhum. Sim, sim. Eu acho que eu fui umas meia-noite, 1 hora da manhã, talvez. Uhum. Aí, claro, né? Before I slept, I had gone, né? Eu tinha ido para a cama. I had gone to bed about midnight, 1 a.m. Então, a ideia seria essa. Falar o que você fez ontem e o que você tinha feito anteriormente. Entendeu? Certo. Mas valeu, Lani. Show de bola. Pelo menos a parte no Simple Past você fez. Bom, a Trietro colocou ali no chat. Vamos ver como é que ficou o parágrafozinho dela. Before I had Portuguese, Physics and History class, I had lunch at 12 p.m. Uhum. Aí, Trietro, como tu tá falando, né? Tá, antes de eu ter aulas de português, física e história, eu tinha almoçado. Então, o ideal seria colocar after I. Ó, after, depois que eu tive aula de português, de física e de história, I had lunch, certo? Before I had. E você tem que usar a ação, o que você fez antes foi ter a aula, certo? Ou você almoçou. Isso, almoço é lanche mesmo. Eu só quero saber se você teve as aulas de português, de física e de história antes ou depois de almoçar. Só para eu conferir ali, para ver se tá. Isso é, porque assim, se você almoçou antes, aí tu tá certo ali o before. Mas tu almoçou depois, aí tem que ser o after. Tá? Essa seria a ideia.
Isso, exatamente, ó. After I had Portuguese, physics, and history class, I had lunch. Perfeito. Tá? E aí, o ideal mesmo para colocar ali antes de português, I had, eu tinha tido. Tá? Depois que eu tinha tido a aula de português, física e história, eu almocei. Então, como tu está usando o verbo have antes das aulas ali, aí coloca I had. Before I had Portuguese, physics, and... Fica estranho, né? Porque são duas vezes o had, mas é que é um had do auxiliar, certo? E o had do verbo, tá? Aí ficaria ideal, certo? Before, after I had Portuguese, physics, and history class, I had lunch. After I had Portuguese, physics, and history class, I had lunch. Beleza? Tá, vamos ver a segunda. I had gone to the ophthalmologist after lunch. Ó, I had gone to ophthalmologist. Se tu foi ao oftalmologista antes, então aqui antes do lunch, antes do almoço, é before. Tá? I had gone to the ophthalmologist before lunch. Eu tinha ido ao oftalmologista antes do almoço. I played on my phone. I had played on my phone before I started doing my homework. Ó, I had played on my phone before I started doing my homework. Tá? I had played on my phone before I started doing my homework. I had started my homework at 5 p.m. and finished it by 7 p.m. Ok. Deixa eu... Queres refazer o teu parágrafozinho e colocar no chat? Não tem problema, pode colocar. Tá? É só pensar, o que é que você fez antes? Aí, o que você fez antes, você usa o auxiliar had na frente do verbo. E tomar cuidado com os conectores, before e after. Tá? Como ali, antes das aulas... Você teve as aulas antes, então como você almoçou depois, e a palavra almoçar vai no final, então eu tenho que começar com after. After I had Portuguese, Physics and History, I had lunch. Certo? Depois que eu tive aula de português, de física e história, eu almocei. Okay? I had gone to the ophthalmologist before lunch. Eu tinha ido ao oftalmologista antes do almoço. Então, é sempre usando o past perfect como uma ação anterior a uma outra ação do passado. Essa seria a ideia. Aí, esses horários aqui, eles seriam as bases, né? O que você fez nesse horário e o que você tinha feito antes, né? De cada ação aqui. Essa seria a ideia. Ok? Então tá bom. Se não tem mais ninguém que queira colocar ali no chat ou falar, né? O parágrafozinho que fez. Então, nós vamos seguir com o exercício. Qualquer coisa, tu bota aqui no chat, tá? Se você quiser organizar o teu parágrafo, você sempre coloca, né?
Aí a gente lê. Tá? Se quiser organizar certinho. É só pensar o que você fez antes, fez depois. Se você vai iniciar com o que você fez antes, aí você inicia com a palavra after. Tá? Se o início da frase é com o que você fez antes, isso é para todo mundo, né? Não estou falando só para trilha, para todos. Se você vai iniciar o parágrafo com o que você fez antes, aí você inicia a palavrinha after. After I had, ó, depois que eu tinha, né? Aí você fala a ação. Aí você coloca a segunda frase, né? No simple past. Agora, se você vai colocar, né? O que você fez antes no final, aí tem que começar com before, tá? Se você vai colocar o que você fez antes no final da frase, aí inicia com before. Essa seria a ideia, sempre pensando nesse contexto. O que fez antes e o que fez depois. Ok? Tá, depois eu volto aqui no chat e leio as frases. Ok, guys, let's go on. Vamos em frente, então. Vamos fazer o exercício 4, certo? Que não ficou como tarefa, né? O que é para fazer no 4? Vocês vão completar as frases usando o Simple Past e o Past Perfect. Ó, esse exercício, ele ilustra justamente o que foi pedido no exercício anterior, só que daí, claro, vocês tinham que montar. Aqui vocês vão ter que completar. For example, letter A. He, the internet for 6 hours before he to go out and get some fresh air. Então, como é que ficaria a frase? Ó, ele, usado a internet por 6 horas antes de ele sair e tomar um ar fresco. Como seria o primeiro espaço? O primeiro espaço eu completo com o quê? Com Simple Past ou Past Perfect? Quem é que pode fazer a letra A como exemplo? Pode usar o microfone ou o chat ali, colocando a resposta. Ó, he, the internet for 6 hours before he to go out and get some fresh air. Simple Past? Hã? É, pode Ó, ser. o Gustavo Milton colocou used no primeiro espaço, é isso, Gustavo? E no segundo espaço? Como é que ficou? Ó, he, the internet for 6 hours before he to go out and get some fresh air. Sempre atentos ao uso do conector, ó, a palavra before. Ó, ele usou a internet por 6 horas antes de ele sair para tomar um ar fresco. Então, se ele usou a internet por 6 horas antes de tomar um ar fresco, qual foi a ação que ele fez antes? Qual foi a ação que ele fez primeiro? Usou a internet por 6 horas ou tomar um ar fresco? Qual foi a ação que ele fez primeiro? Essa é a minha pergunta. Ele usou a internet por 6 horas antes de sair para tomar um ar fresco. Ele usou a internet primeiro. Perfeito, Prieto. Se ele usou a internet primeiro, então a frase que você vai completar ali com o uso da internet é no past perfect. Aí ficaria: He had used the internet for 6 hours before he decided to go out and get some fresh air. Então, he had used, ó, ele tinha usado a internet por 6 horas antes dele decidir sair para tomar um ar fresco. Então, sempre observando qual foi a ação que foi feita antes. E o before, que termina a frase, né, ó, ele tinha usado a internet por 6 horas antes. Ó, o before está dizendo antes. Esse before pertence a qual frase? A primeira. Antes de ele decidir sair e tomar um ar fresco. Ok? Um tempinho, então, para fazer. E até a letra E. Vamos lá, vamos ver como é que vocês vão completar. Tá no... Dá para ver bem as frases certinhos, tudo tranquilo, ou vocês querem que eu aumente um pouquinho ali a página?
Tá bom? Não, Pra tá quem bom, tá professor, porque a gente consegue aumentar aqui no celular. Isso, e aí também, né? Depois que você tirar um printzinho, depois para depois ficar com o exercício, fazer, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Podemos conferir? Let's check. Letter B, Jasmine turned off the computer after the internet 5 times in a row. Qual seria
o primeiro espaço, como eu completaria o turn off e como eu completo o go off. Tá, vamos lá. A Pietro colocou turn it off, primeiro espaço, e had gone off, segundo espaço. Just perfect. Perfeito. Isso mesmo, ó. Ó, Jasmine desligou o computador depois, então ela desligou o computador depois, after the internet had gone off, depois que a internet tinha ido embora, né? Tinha parado 5 vezes, uma vez só. Então ela tinha desligado o computador depois que a internet tinha ido embora. Então, a ação, né, que ela fez foi depois que a internet tinha ido. A palavra after, observe, ó, pertence à primeira frase. Então, por isso, a primeira frase vai no simple past e a segunda, né, no past perfect. Certo? Então, turn it off e had gone off. E claro, não esquecendo que no past perfect os verbos, né, no particípio. O go, como é bem irregular, fica gone. Letra C. I online to see what my best friend on her timeline. Ó, eu entrei online para ver o que o meu melhor amigo compartilhado na sua linha do tempo. A minha melhor amiga, perdão, compartilhado na sua linha do tempo. E aí, como seria ali os espaços? Observando o contexto, qual seria a ação que aconteceu antes? Ó, eu entrei na internet por um motivo. E se eu tenho um motivo para entrar na internet, esse motivo já está lá antes de eu entrar. Então, a ação, como ficaria? Deixa eu ver aqui quem colocou. Como é que ficaria? Ó, I went online, perfeito. I went online to see what my best friend had shared on her timeline. Eu entrei online, né? Eu entrei online para ver o que a minha melhor amiga tinha compartilhado na sua linha de tempo. Não para ver o que ela tinha compartilhado, o que ela já tinha feito. Então, a ação anterior foi a da minha amiga. Eu entrei na internet com o objetivo, com uma razão que já estava lá. Então, had shared, past perfect. Perfeito. Letra C, perfeito. Letra D. My parents, offline, ó, before I the chance to call them. Ó, meus pais saíram da internet antes ter a chance de chamá-los. Meus pais se conectaram antes de eu ter a chance de chamá-los. Então ficou: My parents had gone offline before. Eles desconectaram antes. Tinham desconectado, né, antes que eu tivesse a chance de chamá-los. Então, a ação anterior à minha foi a de meus pais terem saído. Então, had gone off. E a palavra before vem depois, ó, logo depois, que pertence, né, à primeira frase. Então, se a primeira frase termina com before, é porque ela aconteceu antes, certo? Se a primeira frase termina com after, que ela aconteceu depois. Um exemplo bem característico lá na letra B. Então, na letra B aparece bem, né, na Jasmine ali, turn off the computer after, certo? Então, a ação aconteceu depois. Perfeito.
Então, o primeiro espaço, had gone. O segundo espaço, had. Como está ali no chat, colocado pela Tia. Letra E. Sharon laughing because her friends her head onto a man's body. Como é que ficaria a frase? Sharon, ó, parar de ir, né? Porque seus amigos tinham feito photoshoparam, né? Como verbo, então ficaria aí. Onto a man's body. Eles colocaram, então, a cabeça, né, dela no corpo de um homem. Aí, como ficaria a frase? Como é que eu completo ali? Quem é que pode completar? O stop, eu completo no simple past ou no past perfect? Photoshop, eu completo no simple past ou past perfect? Observem a frase. O que aconteceu antes e aconteceu depois? What happened before and what happened after. Stop, ó, ela parou de chorar, de rir, perdão, porque seus amigos tinham photoshopado sua cabeça no corpo de um homem. Então, é stopped no primeiro espaço e had photoshopped no segundo espaço. Perfeito. Semana que vem, gente, eu vou compartilhar com vocês uma listinha de exercícios, tá? Para vocês completarem aqui, para vocês terem, né, como material de consulta, tá? Para a nossa próxima avaliação. Ok? Né? A avaliação do calendário, né? Que vai ser no iníciozinho lá de dezembro, já na reta final. Então, semana que vem eu vou trazer um exercíciozinho extra para vocês terem como material de consulta. Daí vocês vão fazer um screenshot, né? Bater uma fotinha aí para manter no celular e estudar aí, usar como material de consulta, ok? Perfeito, então, exatamente. Então, ficou stopped no primeiro espaço e had photoshopped no segundo espaço. Está ali no chat, né? Colocado pela nossa querida Pietro. Para ajudar a gente. Fechou? Beleza, então. Tá, vamos então para o último assunto, né? Esse assunto aqui também é um outro assunto que envolve o passado, tá? A gente só está vendo, né? Na verdade, todos os tempos verbais que a gente viu até agora, né? Present Perfect Continuous, né? Que foi o conteúdo principal da nossa avaliação, envolve ações do passado, né? No caso do Present Perfect Continuous indica uma ação que aconteceu no passado e tem efeito no presente, ou ação que você iniciou e continua fazendo até hoje. Aqui a gente vai usar uma outra expressão que também já estudamos no ensino fundamental, desculpa, que se chama use to. Literalmente, né, seria o costumava. Ações que você costumava fazer no passado e que por algum motivo hoje, né, você não faz mais, certo? Você está ou parou de fazer por algum motivo, né, com mudança de alguma coisa, seu estilo de vida, ações que você costumava fazer e hoje não faz mais, ok? Number 5, use it to. Read the sentences below and do the following activities. People used to be more sociable before the internet. Ó, então, as pessoas costumavam, né, a ser mais sociáveis antes da internet. Certo? Elas se encontravam mais, tinham mais contatos, né, pessoalmente antes da internet. Então, use it to, costumavam. I used to call my parents once a week only, but now I call them every day, thanks to the internet. Ó, então, antes, o que é que eu costumava fazer? A ligar para os meus pais apenas uma vez por semana. Né? Mas agora, né, depois da internet, agora com o uso da internet, eu posso fazer isso todo dia. Então, I use it to.
My mother didn't used to surf the internet, but now it's hard to get her off the computer. Então, observe, ó. Minha mãe não costumava navegar na internet, mas agora é difícil vê-la, né, desconectada a um computador. Então, ela não costumava. Observe que na forma negativa, o used to, eu uso o auxiliar didn't. E se eu uso didn't, o auxiliar, observe que o use ele fica sem o D, obedecendo aquela regrinha lá do uso dos verbos, né, no simple past. Seja regular ou irregular, quando eu uso didn't, eles voltam para sua forma infinitiva, né? Voltam para a forma normal, sem a flexão. No último exemplo, did you use to have a wired internet connection? Ó, então, você costumava ter uma conexão com fio. Então, did you use, ó, use também, sem o S, eu estou usando o auxiliar did. Aí, automaticamente, né, o verbo fica infinitivo. Ok? Let's go. Letter A. It's possible to state... Então, não tem A. Aqui. It's possible to state that used to refers to... Aí, quais são as alternativas aqui que eu assinalo? Dê uma olhadinha. Se for fazendo, já vai colocando, falando. Quais seriam as alternativas que eu assinalaria de acordo com a afirmação? Past habits, single actions in the past, past states, ongoing actions, actions in progress at a certain time in the past, a contrast between the past and the present. Então, quais seriam as alternativas? A número 1, né? Past habits. Number 1. Então, hábitos no passado. Seria a número 1, a letra A. Depois, past states. Certo? Past states, number 3. Seria ações no passado. Costumava fazer. E number 6. A contrast between the past and the present. Um contraste entre o passado e o presente. Então, numbers 1, 3 and 6 tem a ver com o used to. Okay. Letter B. What happens to used to in negative and interrogative statements? O que acontece com used to quando usado na forma negativa e interrogativa? O que acontece com o used to quando ele é usado na forma negativa e interrogativa? Como é que eu completo essa linhazinha em branco? Sai o D, né? Do used to, certo? Sai a letra D de used to, quando eu uso o used to na forma negativa ou interrogativa. Sai a letra D. Certo? Ok. Perfeito, então. Pay attention. Short answers are formed with did or didn't, and not used to. Didn't used to be easy to make friends before the internet? Ó,
Então, aqui, prestando atenção, né, nas respostas curtas, né, nas short answers, quando nós respondemos perguntas com use it to. Did it used to be easy to make friends before the internet? Yes, it did. No, it didn't. Então, eu uso a mesma regrinha dos verbos, né, quando eu faço uma pergunta com algum verbo no simple past. Então, eu uso o auxiliar para responder na forma curta, afirmativa ou negativa. Usually refers to things that happen frequently in the past. If something happened just once at a specific time in the past, the simple past should be employed. Então, o use it to é para colocar ações que você costumava fazer, né? Várias vezes, né? Ações que você costumava fazer no seu dia a dia, né? Se for uma ação que você fez apenas uma vez, aí não precisa do use it to, apenas a frase no passado simples, certo? Então, use it to é para esse contexto, para ações que você costumava fazer, ações que você fazia de maneira até repetida, certo? Então, nós temos ali, ó, I used to join chat rooms when I was younger. I joined a chat room yesterday. Observe o contexto como fica diferente. Eu costumava, né, a entrar em salas de bate-papo quando eu era mais jovem. Eu entrei numa sala de bate-papo ontem. Então, estou falando de algo específico, uma vez que eu fiz. E algo que eu costumava fazer, eu uso o use it to. Certo? Deixa eu, então. Ok. Então, essa seria, né, a segunda parte, a segunda estrutura dessa lição, com o use it to. Okay? E semana que vem a gente continua na página 14. Na semana que vem, então, a gente faz o exercício 6 e 7 da página 14. Ok? Students, thank you for your attention. Obrigado pela atenção. See you next Tuesday. Vejo vocês, então, na próxima terça-feira, tá? Daí a gente continua na página 14. Deixa eu anotar aqui. Para nós fazermos, ok? Não vai ficar tarefa nenhuma. A gente faz, então, em sala de aula, eu explico para vocês com mais calma. Right? Goodbye. See you next Tuesday. Tchau, professor. Tchau, tchau.